Pode chegar que essa história global do século XX já começou. Eu sou a professora Glauciela Sobrinho com a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, conjuntura europeia e antecedentes, ditaduras de extrema-direita, consolidação fascista, expansão nazista na Europa, guerra diplomática e militarismo japonês no Pacífico. A Segunda Guerra Mundial foi o conflito armado mais destrutivo que o mundo já presenciou. Calcula-se que nela tenham morrido, entre civis e militares, 55 milhões de pessoas, além de milhares de feridos, desabrigados e refugiados. Juntos, os dois conflitos mundiais puseram a serviço da morte e da destruição praticamente todos os recursos humanos, naturais, industriais e tecnológicos que as sociedades haviam acumulado até então. Conheça agora os condutores da Segunda Guerra. Adolf Hitler, Alemanha. Benito Mussolini, Itália. Joseph Stalin, União Soviética. Hirohito, Japão. Winston Churchill, Grã-Bretanha. Franklin Roosevelt e Harry Truman, Estados Unidos da América. Podem ser considerados como antecedentes para a Segunda Guerra Mundial a Revolução Russa de 1917, o Tratado de Versalhes do final da Primeira Guerra, fascismo, nazismo, crise de 29, antissemitismo e política do espaço vital da Alemanha, expansionismo japonês versus os interesses econômicos dos Estados Unidos no Pacífico, a política de apaziguamento da Europa e as ideologias ultranacionalistas que levaram ao poder as ditaduras de extrema-direita, dando poder total ao ditador, com censura de jornais, livros, rádio, controle do que era ensinado nas escolas, polícia política para eliminar as oposições e partido único nos seus países. Consolidação fascista. Na Itália, Benito Mussolini fundou o Partido Fascista e assim tomou o poder, tornando-se ditador. Ele usou uma polícia política e propaganda para se fortalecer, criou empregos e se preparou para a guerra. Sua ditadura fascista tinha um projeto centralizador, pena de morte, um governo de extrema-direita com oposição ao liberalismo e o controle da economia. Expansão nazista na Europa. Depois do Tratado de Versalhes, a Alemanha ficou arruinada. Fomos desmilitarizados e perdemos as nossas colônias. Pagamos muitas indenizações de guerra. É hora de mudar e crescer novamente. Ao tomar o poder, Adolf Hitler promoveu o renascimento nacional da Alemanha. Fez discursos mobilizadores, a defesa da raça ariana, a retomada do crescimento econômico, o expansionismo militar e criou a polícia secreta. Mas a política expansionista de Hitler não foi contestada nem pela Grã-Bretanha, nem pela França. A Alemanha foi a grande protagonista das ações que deflagraram a Segunda Guerra. Em 1938, anexou a Áustria, formando a Grande Alemanha. Áustria, vou ficar com seus territórios e matérias-primas. Era um excelente casamento. No mesmo ano, reivindicou e anexou os Sudetos. Estava dado o início da campanha expansionista
da Alemanha sobre a Europa. Guerra política. Enquanto a Alemanha ampliava seu território na Europa, França e Grã-Bretanha permaneciam na neutralidade. Albert Lebrun da França e Winston Churchill da Grã-Bretanha acompanhavam todo esse movimento com cautela. Winston: a Primeira Guerra foi terrível para nossos territórios. Vamos evitar uma nova guerra a qualquer custo. Você tem razão, Albert. Vamos deixar Hitler afastar esse grande mal comunista que ronda a Europa, mas devemos estar atentos ao expansionismo nazista. As potências ocidentais europeias eram tolerantes quanto às reivindicações territoriais do regime nazista. Um dos poucos políticos a denunciar as intenções expansionistas de Hitler foi o britânico Winston Churchill. Diante do expansionismo alemão, os governos britânicos e francês alertaram que, em face de qualquer novo avanço territorial do nazismo, seria declarada guerra à Alemanha para resguardar a ordem internacional. A Europa foi surpreendida. A Alemanha e União Soviética assinaram o Pacto Ribbentrop-Molotov em 23 de agosto de 1939. Mas não era somente um plano de não agressão. Havia uma cláusula escondida. Ninguém pode saber do nosso segredo de dividir a Polônia em caso de guerra. O Japão ficou ressentido por ter sido deixado de fora da corrida imperialista, mas conseguiu se recuperar e promoveu uma grande modernização no país. No campo político, fez uma nova forma de governo. Na socioeconomia, houve mudanças na escola, na indústria e também no comércio. E, por fim, no campo militar, houve a modernização do Exército e da Marinha. No ano de 1930, a ofensiva militar expansionista do Japão tinha o objetivo de dominar a Ásia. Em 1937, houve o ataque à China, Manchúria, Pequim, Xangai e Nanquim, onde os mais terríveis horrores da violência japonesa de guerra se manifestaram sobre a população. Cerca de 20.000 mulheres foram estupradas e mortas, entre elas crianças com 10 anos de idade. Em 1941, o Japão devora o Sudeste Asiático. Malásia, Singapura, Indochina, Filipinas e também a Indonésia. O gigante havia sido acordado. Mais terras, mais poder. O eixo estava formado. Berlim, Roma, Tóquio, juntos e prontos para a guerra. A batalha vai começar.